da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e do Instituto Brasileiro Crisotila, o Dr. Eugênio Kowaleski, médico PhD em saúde ocupacional, pesquisador e líder do Instituto de Pesquisa de Saúde Ocupacional da Academia Russa de Ciências Médicas. Com a palavra, Sua Excelência. Ваша честь, уважаемые дамы и господа, я в первую очередь хотел бы поблагодарить за A gente gostaria de agradecer принять участие. pela esta oportunidade de participar Окей. English? Yes, works? Ok. Еще раз. mais uma vez. Sua Excelência e senhores e senhoras, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar neste evento importante e interessante, onde eu tive a oportunidade de escutar estas palestras e pela oportunidade de apresentar alguns dados nesta audiência. Infelizmente, eu preparei, na minha palestra, eu queria tocar todos os ângulos desse problema multifacetal e preparei uma apresentação muito grande. Mas como as perguntas teóricas já foram discutidas pelo senhor Dunnigan e Bernstein, eu vou pular vários aspectos teóricos e vou discutir as ilustrações das decisões que são tomadas na Federação Russa em relação à segurança no uso do amianto crisotila. Primeiramente, queria falar sobre a atenção das organizações internacionais que eles dão a este problema. E também queria chamar a sua atenção que hoje, pelo menos, a única opinião oficial pela Organização Mundial da Saúde é uma resolução da 60ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde, onde são previstos execução das campanhas globais para a eliminação das doenças relacionadas ao amianto, tomando uma abordagem diferenciada à regularização das doenças. Por que esta questão é muito importante na Rússia? Porque a Rússia, durante o último século, é a maior produtora, não somente a produtora maior, mas também o consumidor maior do amianto crisotila. E somente nos últimos anos fomos superados pela Índia e China. Mas nós temos uma diferença, primeiramente que para uso civil, na indústria civil, usamos somente a crisotila e somente produzimos crisotila. O segundo ponto, aqui temos uma semelhança com o Brasil, mais de 80% do crisotila, de toda a produção dos artefatos de fibrocimento e alguma parte dos artefatos de fricção para transporte. E menos de 10% foram usados, diferentemente dos países da Europa, foram usados para materiais friáveis. Diferentemente da Europa ou Estados Unidos, onde mais de metade do amianto foram usados para materiais friáveis de insulação. Considerando esse uso vasto do amianto na Rússia,
e as opiniões das organizações internacionais. Em 2007, o Ministério da Saúde da Rússia elaboraram o projeto do Programa Nacional para a Eliminação das Doenças Relacionadas ao Amianto. E, primeiramente, o que nós fizemos? Nós analisamos todas as publicações científicas na Rússia, mais de 2.000 publicações, começando de 1902. E, pela primeira vez, na Rússia, esse problema foi estudado em 1907. Os pontos principais que nós achamos comuns em todos os estudos, eu queria apresentar nesse gráfico. São os níveis de empoeiramento e doenças de asbestose numa fábrica maior na Rússia, Uralazbest. Em média, tem 10.000 trabalhadores por ano. Se nós olharmos no primeiro resultado do primeiro exame médico, logo depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, onde o nosso principal alvo foi reconstruir o país e ninguém prestava atenção na segurança. E entre todos os trabalhadores, 30% deles tiveram esta doença. Vocês podem ver o nível de empoeiramento, é 290 miligramas por metro cúbico. Não dá para ver nada em meio metro. Os resultados analógicos foram registrados nas outras fábricas semelhantes e durante anos as fábricas antigas foram reconstruídas ou fechadas e os níveis da exposição caíram e nos dias de hoje, no exame dos mesmos trabalhadores na mesma fábrica, nós temos menos de 0,1% das doenças e estas pessoas, elas trabalharam mais de dezenas de anos e nas condições muito pesadas e perigosas, quando as condições de trabalho não foram apropriadas. E hoje podemos dizer que durante os últimos anos, praticamente todos os casos das doenças relacionadas ao amianto são o resultado de um trabalho pesado e uma exposição extremamente alta e durante os períodos de trabalho longos. Também podemos mostrar um gráfico da difusão do mesotelioma maligna, que depende dos níveis de exposição ao amianto. Então, a difusão da doença dependendo do empoeiramento. Podemos ver que nós vemos vários casos de mesotelioma maligna, mas depois de reduzir o nível de empoeiramento, o nível de mesotelioma caiu rapidamente e nos últimos anos, apesar de que prestamos muita atenção a esse problema, nos últimos anos praticamente não foram registrados nenhum caso dessa doença nas fábricas. Para verificar os nossos resultados e os dados, nós convidamos os nossos colegas especialistas da Finlândia e Estados Unidos, fizemos um estudo e onde nós verificamos os níveis de empoeiramento. Fizemos exames de raio-x, por exemplo, esse equipamento de raio-x foi comprado e testado na Finlândia, depois entregue na cidade Asbest e também foi instalado pelos técnicos da Finlândia. E os especialistas finlandeses fizeram os exames. E nós, pelo rádio, anunciamos que cada trabalhador que queira pode participar desse exame.
группа собралась 1600. E nós tivemos 1.640 trabalhadores, com a média do emprego 22 anos até 49 anos. A média dos anos desde a primeira exposição era 27 e a média da idade 47 anos até 87 anos da pessoa. Então, essas pessoas, eles trabalharam naqueles anos e naquelas fábricas onde a concentração do pó era centenas e mil vezes maior do que os níveis admissíveis hoje na Rússia. Хотя бы какие-то рентгенологические изменения были найдены. E hoje nós achamos algumas mudanças patológicas somente em menos de 10% de trabalhadores. E somente aquelas pessoas que trabalharam nas condições extremamente empoeiradas. Por exemplo, podemos comparar esses resultados com os dados dos especialistas finlandeses e os trabalhadores da indústria civil na Finlândia. Eles foram expostos ao antofilita e a difusão, por exemplo, das placas pleurais na Rússia era três vezes menor. Alguns slides eu vou pular. Também nós avaliamos a base legislativa na Rússia. Os materiais que contêm o amianto, nós criamos uma lista dos materiais contendo o amianto que são recomendados para uso, as medidas apropriadas de segurança são regulamentados, também a segurança no uso do amianto e materiais contendo amianto, que foram elaborados em 1999, conforme as recomendações da OIT, e em 2011 foram renovados um pouco, conforme as novas leis existentes. As posições principais na Rússia são: o uso dos anfibólios é proibido, também é proibido o uso dos materiais friáveis de insulação que contenham o amianto, e os outros são permitidos nas condições de controle geral de pó. Também são obrigatórios os exames médicos antes do emprego, durante e depois, se necessário. Sem isso, o trabalhador não pode começar a trabalhar nas condições de empoeiramento. Também, estas doenças, elas são incluídas numa lista específica das doenças ocupacionais e elas são compensadas se tiver alguma comprovação de trabalho nessas condições. Também nós prestamos atenção que é necessário analisar detalhadamente esta situação, porque hoje nós não estamos preocupados com as fábricas que produzem os materiais que contenham o amianto, mas nós estamos preocupados sobre aqueles 10% do crisotila que foram usados na produção dos materiais friáveis de insulação e que ainda estão usados em alguns ramos da indústria. Então, ainda pela frente, nós temos muito trabalho. Agora estamos fazendo cartografia das fábricas existentes e fechadas, as minas, as jazidas de todos os tipos do amianto na Rússia, também as jazidas de outras fibras que podem ter perigo à saúde humana. E em muitos casos, o resultado de exposição, eles são parecidos com a exposição do amianto. Em várias fábricas, nós sabemos que em várias fábricas as condições podem ser diferentes. E, por isso, é obrigatório avaliar as condições e exposições existentes para evitar subestimação ou superestimação do risco.
Также мы проводили большой Também nós fizemos vários estudos представлен сегодня утром. que são analógicos, semelhantes dos estudos que foram apresentados hoje de manhã, sobre liberação das fibras nos materiais de construção. Por exemplo, nós fizemos um estudo, uma pesquisa em Moscou. При использовании огромного количества O crisotila foi usada em Moscou e também os materiais friáveis, e nós precisamos pesquisar vários dias para fixar, fotografar e registrar essas fibras. изучения по результатам E nossa geral conclusão foi в большинстве исследований que foi muito parecida com a maioria dos estados que foram feitos na Polônia, Alemanha e Estados Unidos. хотя бы теоретически Essas conclusões são que a maioria não tem um risco или повреждения e demolição ou reparo não controlado que contenha o amianto искусственной минеральной волны e não foram существенную опасность для здоровья. não tem um perigo suficiente para a saúde dos trabalhadores. Натуральных природных источников. Também tem outra questão de Учитывается, как, avaliação do amianto ambiental na Rússia. есть месторождение всех Por exemplo, temos as jazidas de todos os tipos do amianto. больших объемах использовались. Alguns são usados, Вот бывшие рудники, por exemplo, foram usados para umas но различия especificamente na indústria civil. Por exemplo, difusão de mesotelioma nas cidades que são perto de produtores de crisotila não é maior do que o no nível padrão das doenças que não é relacionado ao amianto. E, por exemplo, outra jazida de crocidolita, ela tem um nível de doenças muito maior e que é próxima aos níveis da Europa. обратили внимание на Prestamos muita atenção também na для получения necessidade de fazer estudos epidemiológicos. Convidamos o Instituto de Câncer агентства по исследованию рака для оценки эпидемиологических. e nós avaliamos o risco de doenças epidemiológicas e depois de várias discussões e formalizações, em 2012, nós criamos o conceito da política estatal visando a eliminação das doenças relacionadas à exposição ao amianto, que foi aprovada pelo Ministério da Saúde da Rússia e também pela Comissão Tripartita da Regularização das Questões Sociais, e hoje está sob aprovação no governo da Rússia. Часто сталкиваемся с тем, что Várias vezes nós vemos que hoje, и хочу отметить, também queria dizer que, infelizmente ou felizmente, nós queríamos achar alguma base para proibir diretamente o uso do amianto na Rússia. Nós só queríamos achar essa comprovação, mas, infelizmente, nós não tivemos sucesso. Nós não achamos nenhuma base científica sólida para fazer isso. Mas também nós vemos, можно ли использовать será que é possível usar os dados internacionais na Rússia? Porque tem vários dados sobre proibição do crisotila nos países europeus. Também fizemos análise dos documentos que foram publicados durante os últimos 6 ou 7 достаточно ясна оказалась. anos e vemos que 70-х годов até o final dos anos 70, o amianto foi usado sem controle algum. E os maiores consumidores foram os países mais desenvolvidos. Por exemplo, o uso dos anfibólios foram usados vastamente naqueles materiais que são os mais perigosos em relação ao impacto à saúde humana. Este gráfico que nós vemos, не заставил себя ждать. que todo mundo já viu, e aqui tem a conclusão de um epidemiologista britânico, Júlio Cotô, que recebeu um prêmio na área de análise das doenças de amianto pela Agência Internacional do Câncer. С тем, что мы
que é praticamente igual que nós recebemos nos nossos estudos nacionais, que é que a causa maior de desenvolvimento das doenças relacionadas ao amianto foi o uso dos anfibólios. Também eu queria dizer que a falta da atenção para as medidas de segurança, ela foi substituída pelo pânico. E nós podemos ver isso em várias publicações. E agora é um medo da população que é usado como ganhar dinheiro com isso. E esta prática chamou muita atenção de vários países. Já virou um problema nacional. Por exemplo, nós vemos a reação do David Cameron, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que ele chamou para parar esse monstro do amianto. Mas eu fico surpreendido escutando essas alegações. Por exemplo, os americanos. Outro exemplo que eu não consigo entender é, por exemplo, a tentativa de incluir o amianto na Convenção de Roterdã. O anexo 3, ele prevê os pesticidas mais perigosos e químicos. O que é isso? São os alimentos que, por exemplo, os fazendeiros podem usar aqui perto de Brasília e em 5, 10 anos esse material ele pode cair na nossa comida e pode ser acumulado em vários órgãos e tecidos do corpo humano e causar esse efeito negativo. Então, esse é o nível do perigo. Então, essas tentativas de incluir o amianto também nos surpreenderam. E eu participei na análise várias vezes nos documentos iniciais da União Europeia. E eu sempre não conseguia entender por que essa questão de inclusão do crisotila no anexo 3 foi baseado no resultado de efeito dos anfibólios à saúde. E esta é a questão principal que nós estamos discutindo já durante 3 reuniões da Convenção de Roterdã. 2 questões. Primeiro, por quê? Se vocês têm alguns dados de risco da exposição do crisotila, por favor, podem apresentar esses dados científicos. E a segunda questão é, por favor, apresentem os dados de que existem substitutos perigosos durante toda a cadeia de produção. E nunca recebemos alguma resposta. Somente as emoções que nós já vimos hoje, nesta última apresentação. E as emoções, infelizmente, elas são lindas, mas não há nenhuma evidência. Infelizmente. E por isso, um princípio básico que nós embutimos nos nossos conceitos para a eliminação das doenças é a necessidade das medidas profiláticas que devem ser planejadas, não conforme o nome comercial da fibra ou avaliação do perigo, mas conforme a avaliação de risco para a saúde humana como resultado da exposição de tipos específicos das fibras e nas condições específicas. Agradeço pela atenção. Portuguese. Senhor presidente, gostaria que o expositor explicasse a respeito do controle social na Rússia a respeito do amianto. Amianto. Что значит социальный контроль? Простите, я уточню. O que significa o controle social, por favor? O controle legal, né?
Na verdade, exatamente, a participação social nas políticas públicas que estabelecem o controle ou não controle da questão do amianto. Участие населения в принятии политических решений. A participação da população, né, na tomada das decisões políticas. Вот по результатам разработки данной программы, например. Por exemplo, nos resultados da elaboração deste programa que eu expliquei, В первую очередь мы primeiramente, или разработки документов нормативных. ou na elaboração dos documentos normativos ou metodológicos, Это обязательное условие, то, что проект é uma condição obrigatória готовится специалистами, que o documento é elaborado por especialistas. затем он вывешивается Depois, ele é anunciado no website на службу по санитарно-эпидемиологическому do Serviço Federal Sanitário, и любой человек e может qualquer pessoa pode entrar nesse site, дать свои замечания, fazer suas observações, и мы обязаны составлять, учитывать и e составлять eles специальные, devem levar em consideração документировать e каждое devem conter, registrar cada observação desse tipo. Вот, кроме этого, Além disso, é obrigatório рассмотрение этих таких документов avaliar estes documentos на трехсторонних комиссиях numa, различного уровня, nas comissões tripartitárias, которые включают que правительство, inclui o governo, профсоюзы os sindicatos и работодатели. e os empregadores. Muito bem. É que a notícia que temos aqui, que a liberdade de expressão na Rússia não é das melhores, portanto, deixa um pouco dúvida a respeito disso. É um aspecto que não cabe perquirir. Извините, извините. К счастью, последние 20 лет Felizmente, durante os últimos 20 anos, вот, по-моему, это мое личное мнение сразу. é a minha opinião pessoal, У нас свободы слова a liberdade da palavra, né, na несколько Rússia раз больше, чем это действительно необходимо. é algumas vezes maior do que é necessário, na Иногда verdade. это достигает таких E, às vezes, isso chega a проявлений, что просто umas стыдно expressões que eu становится até за passo публикации. vergonha pelas estas publicações, Некоторые даже в de газетах algumas центральных. publicações, ou nas revistas centrais, А jornais. что касается E информации, em relação à informação, которую я иногда сравниваю que eu, às vezes, те события, участниками которых Com- я являюсь, или которые я вижу, например, из onde eu своего окна, participo, ou eu posso ver da minha janela até na rua, включаю, e например, depois CNN, eu vou ligar o CNN ou BBC, и с восторгом смотрю эти e eu estou фантастические vendo фильмы. estes filmes fantásticos. Agradeço a participação do professor Kowalewski e os dados serão, evidentemente, considerados quando do julgamento da matéria pela Suprema Corte do Brasil. Convido para somar a tribuna o Dr. Thomas Hesterberg, mestre em Biologia e doutor em Toxicologia. Foi indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Your Honor, I want to thank you for that Excelência, kind eu gostaria introduction. de agradecer a sua gentil apresentação e também pelo convite de estar aqui nessa audiência pública para fornecer a vocês meus comentários e observações sobre
o uso do crisotila no Brasil. Eu comecei minha carreira na toxicologia, no ramo de toxicologia, e na Carolina do Norte, na Escola de Ciências Ambientais, há quase 30 anos, em minhas áreas de enfoque e foi de tentar entender os mecanismos de amianto, da carcinogênese do amianto. E eu posso dizer ao senhor que uma das coisas que, nesses estudos in vitro, o que nós vimos, claramente nós vimos um efeito dose-resposta em quase todos os estudos que nós realizamos, abaixo do qual a crisotila, mesmo até o amianto anfibólio, não produz toxicidade em células em cultura. Então, essa ideia de que a dose não é importante, na realidade, é falaciosa. E nós vemos, toda substância química tem esse aspecto de resposta a determinada dose. Na década de 90, eu trabalhei para um fabricante de fibras sintéticas, e no início da década de 80, a ETA e a OSHA nos Estados Unidos estavam afirmando que fibra de vidro e outras fibras artificiais não eram melhor do que amianto. Então, demorou 10 anos e 30 milhões de dólares para nós realizarmos estudos de inalação crônica, de doenças crônicas em animais, para tentar entender o mecanismo e para provar que alguma dessas fibras, a maior parte dessas fibras não são carcinogênicas, mesmo em níveis muito altos de exposição. E com esses dados, nós pudemos voltar às agências internacionais para pesquisa no câncer, o IARC, em 2001, e convencê-los de que, baseado nesses estudos extremamente detalhados, que algumas das fibras não eram carcinogênicas. E é raro, mas a IARC até desclassificou alguma dessas fibras, transformando reclassificando do grupo 3 para o grupo 2. Então, claro, se a ciência for correta, se a base científica for correta, podemos ser convincentes. Então, uma coisa interessante é que uma das fibras específica, a fibra de cerâmica refratária, nós fizemos estudos de ventilação, vimos que era muito potente como agente carcinogênico. E essa fibra nunca foi banida nos Estados Unidos em nenhum lugar do mundo. Um fato interessante, a abordagem foi que as indústrias continuariam a fabricar e usar essas fibras, mas usar, então, controles de engenharia bastante rígidos para controle de qualidade. Não houve casos de mesoteliana relacionada a essa fibra, que é extremamente durável e é parecida com os anfibólios, porque nós podemos controlar a exposição, podemos prevenir as doenças. Um dos aspectos que uma das palavras que eu uso, ou tenho visto utilizada hoje, são a palavra hazard, que seria o de perigo, e o risco, né? Então, realmente, o hazard é o risco, é o efeito potencial à saúde. O que a gente tem que enfocar é o risco à saúde e não o perigo potencial. E muitos dos estudos enfocam apenas o perigo potencial. Outra função que nós estamos precisando de ter é exposição, é exposição. Se não houver exposição, não há risco. Nós vimos em todos esses estudos em modelos murinos que com a exposição mais baixa, o risco diminui, até não existir nenhum risco. Até Paracelsus, em 1500, sabia que se a exposição fosse baixa, ou seja, a dose determina a toxicidade. Então, nós precisamos entender isso. A indústria, no Brasil e nos Estados Unidos, está mantendo um nível de exposição muito baixo no local de trabalho, ao implementar e fazer cumprir limites muito baixos de fibras, seria 0,1 fibras por centímetro cúbico. Então, essas
fábricas, esses locais de trabalho são monitorados e se os níveis de exposição estão mais altos do que esse limiar, então medidas preventivas ou corretivas são implementadas ou são recomendadas, sugeridas. Então, realmente, nós vemos níveis muito rígidos de segurança sendo implementados ou sendo cumpridos. Então, outro aspecto interessante é manter uma boa governança, ou seja, a área de trabalho tem que ser mantida limpa por meio de limpeza, um cronograma frequente de limpezas. E eu vou voltar a falar sobre esse risco à saúde, ou seja, exposições mais baixas, ou seja, menor do que 0,1 fibra por centímetro cúbico, ou seja, significa que não há risco à saúde. Voltando agora a falar sobre modelos de animais, modelos murinos, estudos feitos em laboratórios, tanto em animais como em seres humanos, nós vimos que, por exemplo, nos estudos mais precoces, nós vimos exposições de maior de 1 milhão de fibras por centímetro cúbico. Isso é 10 milhões de vezes maior do que os limites, com os limiares de exposições implementados pela indústria aqui no Brasil, que é de 0,1 fibra por centímetro cúbico. É claro que esses animais tinham que ter câncer de pulmão a esse nível de exposição. Realmente, muitas partículas não fibrosas que são consideradas inertes, por exemplo, negro de fumo, dióxido de titânio, vão produzir câncer de pulmão em animais em níveis de sobrecarga. Então, esses estudos, em muitos aspectos, não identificou o perigo potencial, simplesmente mostraram os efeitos de uma sobrecarga de partículas nesses modelos murinos. E eu vou voltar sempre a esse aspecto. O perigo é uma função da exposição. E se a exposição for baixa o suficiente, não haverá risco nem perigo. Então, eu gostaria de tocar agora, tratar dos estudos de toxicidade por inalação do Crisotila brasileiro, estudo de 3 meses com modelos murinos, níveis muito altos, 536 fibras por centímetro cúbico, comparado com o padrão normal de exposição no local de trabalho, que é 0,1 fibra por centímetro cúbico, e não foram observadas doenças pulmonares. E eu acho que isso é um fator de segurança muito considerável. Nós temos uma diferença de 1000 vezes do que é observado nesses estudos em animais. Nós temos essas exposições significativas, gerando doença pulmonar, e essas experiências menores não gerando nenhum problema. Na ausência de formação de fibrose aos 90 dias, essa é uma indicação de ausência de câncer, né, em estudo crônico. Se não houver formação de fibrose, nesses estudos de toxicidade por inalação, nós não teremos tumores ao final do estudo. Então, o fato de que houve ausência da formação de fibrose, então, nesse nível, a inalação de crisotila não vai causar nenhum problema. Agora, no nível muito mais alto de exposição, causou uma formação mínima de fibrose. Mas voltamos a Paracelsus. A dose determina a toxicidade. Talvez vocês não conheçam a doença de excesso de consumo de água. Você pode morrer dessa doença. Eu não estou sugerindo que a crisotila é como a água, mas a dose é muito importante. A resposta à dose é muito importante. Isso é o fator essencial a ser estudado. David Bernstein falou sobre os 3 Ds da toxicologia da fibra. Seria a dose, dimensão e durabilidade. A dose é a quantidade de fibra que alcança a base do pulmão. É onde ocorre o efeito de toxicidade. A exposição maior, naturalmente, vai causar, claro, maior quantidade de fibras depositadas na base do pulmão. David mostrou um filmezinho, né? Vocês viram, então, a viagem da fibra pelo trato respiratório, e o diâmetro da fibra vai determinar onde ela fica depositada. E nós sabemos que as fibras mais longas
são mais tóxicas do que as fibras curtas. E é algo que realmente nós já descobrimos em estudos in vitro, inclusive. Há já quase 30 anos nós já sabemos isso. As fibras mais longas não podem ser eliminadas pelos macrófagos. E, finalmente, a durabilidade. O nome disso é biopersistência. Uma vez que a fibra entra no pulmão, ela pode ser dissolvida, pode ser fragmentada, pode ser eliminada pelos macrófagos. Realmente, isso é um fator importante relacionado à dose. Nesse esquema aqui, eu gostaria de mostrar para vocês a evidência do que acontece no pulmão. Então, essa fibra aqui, com essa medição, não pode ser envolvida ou capturada por um macrófago, mas várias fibras em suspensão no ar, por exemplo, fibra de fibro, por exemplo, como acontece com o Chrysotila, ela tem uma dissolução de forma incongruente e não congruente. Então, a superfície é lixiviada, a fibra é, vamos dizer, enfraquecida, e nós vemos, então, uma fragmentação transversal. E aí os macrófagos fazem a eliminação. David mostrou esse slide, eu não vou repeti-lo, mas o Chrysotila é realmente extremamente diferente em termos de estrutura do anfibólio. Nós podemos ver aqui o lixiviamento da superfície, do magnésio na superfície, a fibra se fragmenta rapidamente, e eu vou mostrar a vocês dados a respeito disso. O anfibólio, por outro lado, não tem essa lixiviação da superfície. As fibrilas permanecem porque a dissolução não ocorre e alguns dos componentes permanecem agrupados. Agora eu gostaria de falar sobre os estudos de biopersistência, porque na realidade são um mecanismo importante pelo meio da qual algumas fibras, por exemplo, são tóxicas no pulmão, outras não são. Aqui no lado esquerdo do slide nós temos a exposição de 5 dias em que as fibras são depositadas no pulmão. A quantidade de fibras aumenta durante esse período de 5 dias em que os animais são expostos a altos níveis de fibras, e a exposição é então cessada em determinados períodos, e os animais, então, são sacrificados e os pulmões são estudados, são ressecados, e o tecido pulmonar estudado e quantificado, a quantidade de fibra foi quantificada. Esse estudo foi projetado no início da década de 90. O que eu estou mostrando para vocês, o que eu gostaria de mostrar para vocês agora, é um estudo de biopersistência publicado em 2006. Então, na curva, aqui na parte superior da curva, nós vemos a eliminação de amianto amosita, e depois de uma exposição de 5 dias. E a curva inferior, na parte inferior da curva, no canto inferior esquerdo, nós vemos aqui amianto Chrysotila. Olha que como ele é eliminado muito mais rapidamente. A meia-vida de eliminação do amosita é mais de 1000 dias, enquanto que a meia-vida de eliminação do Chrysotila foi na ordem de 4,5 dias. Eu acho que isso explica algumas das diferenças que nós vimos, ou que nós vemos nos estudos em modelos animais e estudos em seres humanos. O próximo slide mostra um estudo que foi publicado em 2006, novamente com a Chrysotila brasileira. Eu acho que ela representa, vamos dizer, uma grande parte da Chrysotila que existe no mundo, que não está contaminada com anfibólio. E o meia-vida de eliminação são as fibras mais longas, aqui nós estamos nos referindo, foi de 1,3 dias, ou seja, uma eliminação bastante rápida do pulmão. É mais baixo do que a das fibras sintéticas, que estão sendo classificadas pelo IARC como sendo de grupo 3, ou seja, elas não são classificadas como carcinogênicas, agentes carcinogênicos. Elas são, então, eliminadas do pulmão com muito mais rapidez do que algumas fibras classificadas pela IARC. É por isso que nós não vemos doenças nos animais no estudo de Bernstein, é por isso que nós não vemos doenças em seres humanos, no sentido em que as exposições foram diminuídas no local de trabalho, e eu sou convencido de que o Chrysotila pode ser usado com segurança se esses níveis de exposições forem mantidos nesse nível. Aqui nós temos
temos um gráfico que provavelmente representa 30 milhões de dólares em estudos. Nós estudamos a carcinogenicidade das fibras artificiais. Usamos, então, crocidolita, amianto crisotila, anfibólio. Se nós olharmos aqui a coluna à esquerda, nós temos a meia-vida de biopersistência em dias. O que eu fiz? Eu classifiquei essas fibras em termos da sua biopersistência. Aquelas com a biopersistência mais baixa, acima, ou seja, crocidolita, 817 dias, né? Algumas, como por exemplo, fibra de vidro MMVF 10 e 11, é o que nós vemos na maioria dos tetos dos escritórios e residências nos Estados Unidos. Nós vemos isso utilizado também na Europa. Nós podemos ver aqui nesse gráfico que, à medida que a biopersistência desce ou cai, nós chegamos a um ponto em que as fibras não estão produzindo fibrose, aqui nas colunas à direita, nem tumores nos animais. Há uma excelente correlação entre biopersistência no pulmão e a potencialidade de geração de doença. Outro fator importante a apontar aqui é que o amianto crisotila é realmente a fibra com menor biopersistência, mesmo comparada com essas fibras artificiais. Então, ela não produz fibrose e, com base, então, nesse relatório, também não deve produzir tumores. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre as fibras substitutas. Eu estou preocupado com os substitutos. Eu sei que o Dr. Bernstein apresentou isso hoje de manhã, ou seja, pegar uma coisa desconhecida e substituí-lo por uma substância já conhecida, sobre a qual nós temos várias informações, nós temos resultados de estudos em animais, nós temos níveis de exposição, nós temos estudos de biopersistência, muita informação sobre todos esses aspectos. Sabemos que nós podemos chegar a um nível de exposição em que não haverá efeitos à saúde e substituí-la por uma fibra desconhecida, como, por exemplo, fibra de polipropileno, fibra de celulose. Isso, para mim, seria um erro. E, como os dados já apontaram, nenhuma dessas substitutas realmente foram avaliadas de uma forma documentada. Em IAR, que já começou a estudar isso. Nós vimos uma apresentação hoje de manhã em que dados foram apresentados. É quase um desastre, né, em termos de produtos que estão sendo fabricados com polipropileno e celulose, como eles estão quebrando, como estão se entortando, rachando, com fissuras. Nós vemos aqui uma responsabilidade sobre, vamos dizer, o desempenho desses produtos para a indústria, responsabilidade pecuniária, às vezes. Mas no estudo desses substitutos, de 13 fibras que foram propostas, não tem muito dado, aliás, muito pouco dado sobre o efeito toxicológico dessas substitutas, né? E não há nenhum estudo sobre o efeito em seres humanos. Eu gostaria agora de tratar de dois substitutos potenciais que eu entendo que estão sendo utilizados em alguns dos produtos no Brasil. A celulose, por exemplo, produz doença pulmonar em ratos e hamsters. A sua biopersistência, a sua eliminação, a meia-vida de eliminação é mais ou menos de 1000 dias. É o que nós já vimos para a amiantamosita. Comparado com crisotila, nós temos uma biopersistência de 1,3 dias. Há um número excessivo de casos de câncer de pulmão em trabalhadores em fábricas de papel e uma quantidade excessiva de morte por doença pulmonar obstrutiva e asma nessa mesma população. E eu tenho o maior prazer de oferecer a essa corte documentos substanciando essas minhas alegações. Então, não é recomendada de forma alguma, pelo menos por mim, como substituto para a fibra de crisotila. A fibra de polipropileno. Eu publiquei um trabalho sobre isso em 1992 no Journal of Toxicologia Aplicada. Foi um estudo de 90 dias, semelhante ao estudo do Dr. Bernstein, em que foi realizado com o amianto crisotila. É difícil obter exposição, mas nós conseguimos até 48 fibras por centímetro cúbico no nível mais alto de exposição. Comparando com o estudo de crisotila, foi 10 vezes maior, que era 536 fibras por centímetro cúbico. Curiosamente, quando nós reexaminamos esse estudo nesse mês que passou, esse nível, essas fibras de
polipropileno são muito biopersistentes, porque alguns animais foram expostos por 30 dias e nós sacrificamos esse grupo 30 dias depois e o nível no pulmão não tinha modificado, enquanto que com as fibras de crisotila, as fibras se dissolveram e eram eliminadas rapidamente. Então, nós temos uma questão aqui a ser estudada com polipropileno. Nós precisamos de muito mais informação sobre esse tipo de fibra antes de recomendá-la como substituta. Então, para concluir, o crisotila não é tóxico em níveis abaixo de uma sobrecarga. Realmente, é claro, em uma sobrecarga, ele se comporta como qualquer outra fibra, como fumo negro de fumo ou dióxido de titânio. Então, claro, a dose acima de uma sobrecarga vai causar todos os tipos de problemas, inclusive câncer. As fibras de crisotila são eliminadas do pulmão em pouco tempo, rapidamente. E eu acho que isso já está bem documentado em estudos realizados na década de 90. E essa biopersistência, aspecto de biopersistência é importante. E um aspecto que eu quero continuar a enfatizar é risco é igual ao quê? Perigo versus exposição. Então, não haverá risco se o nível de exposição no local de trabalho ficar abaixo de 0,1 fibras por centímetro cúbico. Não foram identificados riscos abaixo desses limiares. As fibras apontadas como possíveis substitutos não foram também adequadamente investigadas. O crisotila pode ser utilizado com segurança. Obrigado. Agradeço a colaboração prestada pelo Dr. Hestberg e faremos um intervalo de 5 minutos para termos a última exposição. Estamos chegando ao término da audiência pública, sem dúvida alguma, muito proveitosa. Estamos de volta com a continuação da audiência pública sobre as exposições, memoriais, pareceres sala de sessões da primeira servirão à formação do convencimento dos integrantes do tribunal sobre a matéria. Convido o senhor Adilson Conceição Santana, presidente da Federação Internacional dos Trabalhadores do Amianto, Crisotila, vice-presidente da Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto e diretor-secretário do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos de Minasul, Goiás, para a exposição. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, pesquisadores aqui presentes, trabalhadores, companheiros e companheiras, uma muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de fazer, em nome dos trabalhadores do amianto Crisotila deste país, um agradecimento especial ao senhor ministro pela paciência e por dar a oportunidade dos trabalhadores desse segmento falarem aqui nesse plenário, que para nós é de fundamental importância essa audiência pública, que elucida muitas questões do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico e do ponto de vista, principalmente, dos trabalhadores desse segmento, que, de alguma forma, podem vir a ficar muito prejudicados se, de alguma forma, for substituído ou proibido o amianto nesse país. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Bom, hoje eu estou aqui, como foi muito bem colocado pelo senhor, por Vossa Excelência, na condição de presidente da FITAC, que é uma Federação dos Trabalhadores da América Latina para o Amianto Crisotila. Estou aqui também como vice-presidente da Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto Crisotila, a qual vários companheiros que são diretores junto comigo nessa comissão estão aqui também presentes, acompanhando atentamente essa audiência. Sou um diretor da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Estado de Goiás, Tocantins e DF, junto com alguns diretores aqui, e eu saliento o senhor Luiz Lopes de Lima, que está aqui acompanhando também. E o que eu gostaria, acho que é importante a gente colocar, tendo em vista que vários técnicos, pesquisadores, entre outros, colocaram aqui as suas posições, os seus esclarecimentos,
é que eu sou um trabalhador do amianto Crisotila com mais de 26 anos de trabalho e vínculo empregatício nessa atividade lá na mineração de amianto, lá no norte de Goiás. Estou até hoje com esse vínculo empregatício como trabalhador do amianto Crisotila. E desses 26 anos de vínculo empregatício, 20 anos morando lá em Minasul, no norte de Goiás, com a minha esposa, com as minhas 2 filhas e junto com vários outros companheiros que estão aqui presentes. Entre eles, diretores, trabalhadores, entre outros. Eu acho que isso é importante colocar. Gostaria agora de colocar um vídeo que mostra muito bem o que era a realidade antes do uso do amianto e a atual realidade do amianto, que, como foi colocado pelos que me antecederam aqui muito bem, fotos, vídeos e colocações que não correspondem à realidade de hoje do uso do amianto no Brasil. Por favor, o vídeo. A Europa, na década de 40 e 50, era tudo aberto, não tinha os controles, trabalhadores ficaram expostos a concentrações de poeiras tão altíssimas. Agora nós vamos ver a nossa realidade brasileira, não só da mineração, como das fábricas de fio-cimento. Ali a umidificação da mineração de amianto, lá no norte de Goiás, como já foi colocado aqui por alguns que me antecederam. Enclausuramento automatizado. Hoje o trabalhador não põe a mão em fibra de amianto, não só nas fábricas de fibro-cimento, como também na mineração. Monitoramento ambiental, ocupacional. Ok, vamos lá. Bom, como todos sabem, nós somos os autores das ADINs, através da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a qual está presente aqui o nosso presidente Calixto, José Calixto Ramos, que impetrou a nosso pedido, a pedido dos trabalhadores do amianto Crisotila, as ADINs que estão a ser julgadas, entre elas a ADIN de São Paulo. E nós somos os legítimos representantes dos trabalhadores do amianto Crisotila no Brasil, nas fábricas de fibro-cimento, que são num total de 15, e mais a mineração, junto com as federações de trabalhadores da construção civil, indústrias, sindicatos de trabalhadores de minerações, entre outros, que isso representa mais de 98,5% de todo o amianto utilizado no país. Somos apoiados pela maioria das centrais sindicais que realmente conhecem a nossa realidade. E entidades nacionais que assinam um manifesto das centrais sindicais, que são mais de 70 entidades de trabalhadores nacionais que assinam um documento que apoia o uso seguro do amianto responsável nesse país. É um manifesto em defesa do trabalho e contra a Lei 12.684 de 2007, que proíbe o uso do amianto Crisotila no Estado de São Paulo. Esse documento é assinado por essas mais de 70 entidades sindicais nacionais. Entre elas, eu saliento as 4 centrais sindicais que também assinam esse documento, encabeçando ela o nosso companheiro e presidente José Calixto Ramos, pela nova central sindical, o nosso companheiro Ubiraci Dantas de Oliveira, pela CGTB, o nosso companheiro Paulinho, da Força Sindical, que assina esse documento em apoio aos trabalhadores do amianto também, e a UGT, através do nosso companheiro Patá, que assina esse documento de apoio e contra a proibição do uso do amianto em São Paulo. Hoje, senhoras e senhores,
Passados mais de 30 anos lutando, fiscalizando, interditando fábrica e mina, podemos atestar convictos e sendo respaldados pelos dados técnicos científicos que é perfeitamente possível extrair e transformar as fibras de amianto crisotila em produto acabado, em condições seguras para os trabalhadores e a população em geral. Ou seja, o uso seguro e responsável do amianto crisotila no Brasil é uma realidade, é uma conquista para os trabalhadores que foi adotada após os anos 80. Porque fazemos parte das comissões de fábrica, que fiscalizam este processo para garantir as regras de segurança sejam cumpridas, através do Acordo Nacional para o Uso Seguro do Amianto Crisotila, que engloba 100% de todas as fábricas de fibrocimento com amianto crisotila no Brasil. E neste acordo, entre outras cláusulas, que é este acordo aqui, entre outras cláusulas, que hoje, esse ano, está fazendo mais de 23 anos que nós assinamos esse acordo para garantir a saúde e a segurança dos nossos trabalhadores do Brasil. Muito diferente dos outros países lá fora que não fizeram isso. Entre outras cláusulas, esse acordo ele contempla com mais de 60 cláusulas. Entre outras cláusulas, eu chamo a atenção para algumas delas, como já foi colocado aqui pelos que me antecederam. O primeiro é o limite de segurança, o limite de exposição aos trabalhadores de 0,1 fibra por centímetro cúbico, que por força do acordo, né, nós impusemos isso, onde a lei federal fala em 2 fibras, ou seja, 20 vezes menos do que a própria lei. A proibição de menores em setores produtivos, o rejeito zero, nenhuma empresa pode tirar nada da empresa, rejeito zero, e esse acordo garante isso. Garantidas as comissões de fábricas com estabilidade, garantindo assim os postos de trabalho seguros e saudáveis para todos os trabalhadores desse segmento. Na nossa avaliação, senhoras e senhores, se tivesse que proibir o uso do amianto nesse país, nós teríamos que proibir ou substituir, que tinha que ser feito antes, quando realmente esses trabalhadores ficavam expostos às concentrações de poeira de amianto que não poderiam ter ficado. Isso, a gente tem essa clareza. Eu passei por esse período lá na mineração, onde realmente os trabalhadores ficavam expostos a concentrações de poeira que não deveriam ter ficado. E nós mudamos a realidade desses postos de trabalho, não só na mineração, como nas fábricas de fibrocimento. Agora que conseguimos organizar os nossos locais de trabalho, a OLT, que muitas centrais sindicais defendem e tentam trabalhar isso para outros segmentos e até agora não conseguiram, né, as organizações do local de trabalho, nós garantimos esses ambientes seguros, querem jogar todas as nossas conquistas no lixo e substituir por produtos sintéticos que as multinacionais estão impingindo e colocando e querendo colocar goela abaixo para os nossos trabalhadores. Será que cumprirão o mesmo ciclo dos alarmistas, de todas as posições que eles sempre falam, o ciclo do câncer, daqui a 30, 40 anos depois, com essas fibras sintéticas, que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns anos? E de certa forma, não nos garantem nada? Eu acho que a pesquisa da Unicamp, as pesquisas que foram feitas aqui no Brasil, garantiram e deram um respaldo muito grande para nós, trabalhadores. Quando, na época do início dessa pesquisa da Unicamp, nós, trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores lá de Minasul, acompanhou diuturnamente todos os dados da pesquisa e todos os passos das pesquisas da Unicamp. Porque a gente tinha a nossa experiência bem-sucedida de mudar a realidade do uso do amianto no Brasil, para que aqueles trabalhadores não ficassem doentes, mas a gente precisava do quê? Do respaldo técnico-científico. E essa pesquisa deu esse respaldo que a gente precisava, senhoras e senhores. E aí, fica aí reforçando a posição do companheiro do sindicato de Minasul, que falou na parte da manhã do caso da sílica. Do ponto de vista do Ministério do Trabalho, a sílica tem que ser, erradicar os doentes da sílica. E no caso do amianto, nós temos que erradicar o amianto junto com os trabalhadores. O Estado foi incompetente para trabalhar isso de melhor forma. Senhoras e senhores ministros, falando um pouco agora do ponto de vista internacional, que nós não podemos deixar de comentar sobre esse assunto aqui. A realidade, de certa forma, não é da forma como foram colocados por alguns falsos ativistas que são contra o uso do amianto e colocam realmente a maioria dos países da Europa que não usam mais o amianto, e por questões bem óbvias eles não usam, senhores, bem óbvia.
Está na cara. Enquanto eles precisaram, usaram muito e de forma indiscriminada. Na maioria, amianto anfibóleo, sem os devidos controles e, posteriormente, em função de uma demanda e exaustão das minerações e dos bens minerais que eles tinham lá, das reservas, entre elas do amianto, e a pressão da indústria química, do substituto, deixaram de usar e os trabalhadores lá da Europa tiveram um papel fundamental. Eles não queriam mais trabalhar naquelas condições e exigiam que teriam que substituir ou proibir, porque eles não iam ficar naquelas condições de risco, que é muito diferente do nosso país. Até porque eles não precisam mais dos produtos sintéticos, mais caros, que duram menos, mas quando eles precisam, senhoras e senhores ministros, eles usam e compram do Brasil. A exemplo da Alemanha, que comprou agora, o mês retrasado, uma quantidade significativa do amianto brasileiro. Ou seja, quando eles precisam, eles vêm aqui e compram. Por outro lado, não podemos deixar de informar também que mais de 120 países dos 193 associados à ONU usam o amianto crisotila no mundo. E para esses trabalhadores do mundo, nós temos a ITUM, que é uma entidade internacional, que é International Trade Union Movimento Pro Crisotila, onde essa entidade, o Brasil faz parte e representa todos os trabalhadores do amianto no mundo, para a gente mostrar que é possível se fazer o uso seguro e responsável, nos lugares onde ainda não se tem esse tipo de prática. E que engloba o Brasil, Rússia, Canadá, Ucrânia, Cazaquistão, Coreia, Cuba, México, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, entre outros. O Brasil, hoje, é considerado referência internacional de uso seguro e responsável no mundo. E não precisamos da Europa, pois eles não fizeram a lição de casa. E a prova muito clara está aí, dos que me antecederam e mostraram as condições que estão expostos, aqueles trabalhadores que estavam expostos e ainda estão alguns trabalhadores expostos lá na Europa. Ainda do ponto de vista internacional, e esse é um dado muito forte, senhor ministro, nós não podemos deixar de mostrar que nós lamentamos muito, pois, enquanto estamos aqui discutindo substituição ou proibição de um bem mineral aqui no Brasil, o Canadá vai investir, agora, para o ano que vem, mais de 100 milhões de dólares canadenses, e desses, 58 milhões de dólares canadenses nas indústrias, na mineração de amianto lá do Canadá. E está aqui um documento anunciado pelo governo do Canadá, agora, dia 29 de julho, onde mostra que os canadenses vão fazer um investimento na mineração de amianto, inclusive com reabertura da mineração. E isso é um dado muito forte. Por que é forte? Porque os companheiros mineiros canadenses são, assim, um símbolo de luta muito forte para nós, trabalhadores. Nós tivemos, nos anos 90, a convite desses companheiros, a oportunidade de ir no Canadá para verificar como eles faziam. E na década de 70, os companheiros mineiros canadenses fizeram uma greve de mais de 6 meses. E sabe para que eles fizeram greve de mais de 6 meses? Não foi para melhorar as condições de salário nem nada. Foi para quê? Para garantir ambientes saudáveis de trabalho. Outra coisa que nós não podemos deixar de relatar nessa audiência é com relação aos patrões da Eternit, do Grupo Saint-Gobain, que detém o monopólio do vidro nesse país, e eles gostam de deter o monopólio. Eles tinham o monopólio do vidro, tinham o monopólio do amianto, eram dono da mineração, exploraram os trabalhadores, exploraram o amianto nesse país por mais de 60 anos e ninguém fez nada. E agora, do nada, querem se posar que são contra o uso do amianto, que o amianto faz mal, que o amianto é isso, que o amianto é aquilo. Só que eu acho que nós temos que mostrar alguns documentos aqui. Tem aqui um documento onde a Brasilite, o representante geral da Brasilite, né, presidente da Brasilite, há alguns anos atrás, coloca muito bem. Vou só citar 2 trechos que o presidente da Brasilite coloca. Número 1, o fibrocimento não oferece riscos à saúde dos consumidores, e isso é comprovado pela sua ampla utilização há mais de 60 anos nesse país, sem qualquer caso de que tenha sido constatado. A utilização das fibras de amianto como matéria-prima é feita de forma segura, inclusive regulamentada pela lei aprovada no Congresso Nacional 9.055 e o seu decreto 2.350.
assinado pelo presidente da Brasilite. Complementando a Abfibro, que representa também os produtores sem amianto nesse país, que é só uma empresa, que é a Brasilite, também reforça isso, que 0,1 fibras por centímetro cúbico no ar, índice 20 vezes inferior, exigido pela Organização Mundial da Saúde, não oferece risco. Aí, senhoras e senhores, senhor ministro, nós vamos acreditar quando eles falavam que era do uso seguro, nessa época, ou agora que eles defendem a proibição do uso do amianto? Ou eles querem, de novo, ter o monopólio através das fibras sintéticas? E nós, trabalhadores, não vamos entrar nessa. Por outro lado, senhores ministros, enfim, a campanha de banimento do amianto é muito pesada, forte, através dos grupos europeus e seus lobistas e falsos ativistas que não estão nem um pouco preocupados com o que vai acontecer, seja lá com quem for, mesmo que do lado de cá estejam trabalhadores que estão ganhando seu sustento da sua família, sendo assediados moralmente e podendo estar condenados com prazo de validade vencido. Ou seja, estamos sendo carimbados como trabalhadores do amianto, com o risco de ninguém contratar mais esses trabalhadores que estão aqui. Para eles, estes irresponsáveis, somos vendidos para os patrões, somos pelegos, somos denunciados de práticas antissindicais e nem ao menos podemos informar o lobby que eles fazem contra nós, que logo somos processados. Inclusive eu, senhor ministro, inclusive o companheiro Chiru, inclusive o nosso sindicato está sendo processado. Mas aqui ninguém fala disso. Tá? Para eles se posam, esses pseudos se posam de tadinhos e oprimidos. A mídia nos ataca, na maioria das vezes, sem saber se amianto é sólido, líquido ou gasoso. E estamos aí, às duras penas, defendendo o Brasil, a indústria brasileira, os empregos, a saúde dos trabalhadores, que nós conseguimos mudar, e isso é um mérito desses trabalhadores aqui e do Brasil inteiro, os empregos, a saúde e a realidade do uso do amianto. Lógico que as questões do passado e os passivos que esses companheiros que estão aqui, que nos antecederam, falaram, nós não temos que ser desprezadas. O passivo dos problemas dos trabalhadores são de responsabilidade dos patrões que deixaram esses trabalhadores sob um determinado risco e não deveriam ter ficado. Isso a gente nem discute. Ao longo dos anos, nós estamos ouvindo, como já falaram aqui, os futuristas fazendo previsões alarmantes a respeito das doenças do amianto, que daqui 20 anos, daqui 30, daqui 40, vai ter uma epidemia de mortes do amianto. Só que nós já estamos há mais de 50, 60 anos usando e até agora a gente não viu essa epidemia ainda, e respaldado pelas questões técnicas científicas. Claro, e isto mostra as pesquisas e a nossa experiência, que doenças são coisas do passado. E, com certeza, esses trabalhadores que estão aqui não são suicidas. Eu acho que tem uma frase que reflete muito bem isso dos nossos companheiros canadenses, que nós não podemos dar a vida para ganhar a nossa vida. E nós não fazemos isso e nem somos irresponsáveis. Finalmente, para mim terminar a minha fala, do ponto de vista dos trabalhadores, o STF considerar leis estaduais como constitucionais, teremos prejuízos incalculáveis. O maior prejudicado será os trabalhadores e a população mais pobre, que utiliza o produto, principalmente as telhas de cobertura e suas residências, e que também põe em risco a manutenção de todas as conquistas que garantem postos de trabalho saudáveis dentro da cadeia produtiva do amianto crisotila. Essa decisão vai contra toda a luta da classe trabalhadora em busca de ambientes seguros que foram conquistados há mais de 30 anos, trabalhando e procurando garantir a saúde desses companheiros que estão aqui, que é muito bem sucedido. Agora, eu chamo a atenção para o seguinte: a quem interessa a proibição do uso do amianto nesse país? A quem será? Não interessa aos trabalhadores, que está muito claro aqui, nós representamos eles. As empresas nacionais também, com certeza, não. E a população em geral também. Os únicos beneficiados, senhores, serão somente a indústria multinacional de fibra sintética, que não realiza os devidos controles, como do segmento do amianto crisotila. E aí, eu falo uma frase também dos nossos companheiros russos, os trabalhadores russos, que os trabalhadores do mundo do amianto, em prol de uso seguro, estão com a verdade.
Finalmente, deixo aqui o nosso agradecimento de todos os trabalhadores do amianto Crisotila desse país e da América Latina, ao Supremo Tribunal Federal, através do ministro Marco Aurélio, pela realização desta audiência, e peço que, se for possível, senhores e senhoras, conheçam em loco a realidade do uso do amianto, do que eu estou dizendo aqui, do que esses companheiros vivem no seu dia a dia de trabalho. Meu muito obrigado, e eu sei que o meu tempo já tinha estourado.